Boa noite, nós estamos aqui hoje para explicar um pouquinho a respeito de contrato de seguro para o nosso trabalho de extensão da faculdade, tá bom? Nós trouxemos aqui hoje a advogada Thaisa, doutora Thaisa, para estar explicando um pouco melhor para a gente sobre o que é esse assunto que às vezes é tão questionado. Boa noite, doutora. Boa noite, Rafaela. Meu nome é Thaisa, eu sou advogada, trabalho atualmente nessa área securitária e essa área securitária acaba sendo um tabu, né, para muitas pessoas. Muitas pessoas contratam seguros sem saber do que se trata e tem muitas questões relacionadas ao seguro que não são discutidas como deveria, né? Vou começar falando um pouquinho para vocês o que que é um contrato de seguro, né? Um contrato de seguro, ele é um contrato feito entre as partes, onde uma parte, que é a seguradora, ela se compromete a fazer o pagamento de uma indenização em caso de eventual sinistro, né? Mediante o pagamento do prêmio. O valor que é repassado para a seguradora a, em conta prestação é chamado, denominado prêmio. Então, o contrato de seguro é basicamente isso. Entendi. Quem pode estar contratando esses contratos? Quem pode estar realmente estar fazendo a contratação desse seguro? Olha, o contrato de seguro, ele pode ser contratado por qualquer pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Claro que existem algumas restrições quanto àquelas pessoas menores de idade. Então, o órgão regulamentador, que é a SUSEP, ele traz é, ele traz os parâmetros da contratação, né? Como que deve ser uma contratação. Então, para os menores de idade, relativamente incapazes, entre 16 e 17 anos, eles podem contratar o seguro desde que estejam assistidos. E aqueles menor de 16 anos, eles conseguem contratar o seguro, porém tem que se representar, né, pelo representante legal. Então, tem uma questão também que a SUSEP traz, que é para aqueles aquelas pessoas menores de 14 anos, que é permitida em algumas espécies específicas de seguro, que visa só o reembolso das despesas, na condição de segurado principal. Mas, via de regra, qualquer pessoa, física ou jurídica, ela pode sim contratar um seguro. Entendi. No caso, quais são os tipos, de contratos de seguro? Que hoje em dia as pessoas acham que às vezes seguro, é só seguro de vida, é só seguro automobilístico, só de perdas, mas nós sabemos que não é exatamente só isso, né? É. O seguro hoje, ele basicamente ele subdivide, ele, né, na sua ramificação, ele tem dois tipos. O primeiro visa cobrir a pessoa, né, relativa à vida, à saúde, à integridade física da pessoa. Dentre esses, a gente tem o seguro de vida, o seguro saúde, e o outro seguro é relacionado ao patrimônio, ele visa cobrir os bens, coisas, matérias, enfim. Mas pode se subdividir de forma geral em dois tipos de espécies de seguro. Um que visa cobrir a vida, a integridade física da pessoa, e o outro cobrir bens materiais. Entendi. É, esses seguros, qual a previsão legal deles? Como é que ele está definido no Código Civil? Então, Rafaela, o seguro hoje ele é uma área um pouco, vamos dizer, regulamentada. Não existe hoje um código específico do seguro, uma lei específica. O que existe hoje existe o decreto de 1966, já tem um tempinho isso aí, né? Que diz que a SUSEP ele pode regulamentar sobre o seguro.
Então, hoje, quem regulamenta, quem dispõe de portarias, enfim, é a SUSEP. E existe também, mais assim, de uma forma mais ampla, é, a previsão legal no Código Civil, né, onde fala da responsabilidade do contrato de seguro, se eu não me engano, está no artigo 757, onde fala que o contrato de seguro, é, o segurador se obriga a pagar mediante, né, o pagamento, enfim. Então, existe algumas leis que, de forma esparsas, que consegue reunir para poder regulamentar. E é bem interessante essa questão, Rafaela, porque assim, ó, várias vezes a gente tem que se valer de leis em outros estatutos, porque a lacuna que existe nessa área securitária é muito grande. Então, a gente precisa ir no Código Civil, na Constituição, a gente precisa ir no Código de Defesa do Consumidor e na SUSEP também, porque tem uma lacuna muito grande, então não tem uma regulamentação maior que pode se dizer que pode se seguir em relação a isso. Entendi. No caso, o contrato de seguro é um seguro de adesão, ele é, como é que eu posso dizer? A pessoa, quando vai contratar, ela pode fazer alteração, ou é um contrato rígido, que não tem a possibilidade dela estar fazendo alguma mudança? Essa é uma questão assim que foi até discutida em muitos tribunais, já tiveram muitas decisões relacionadas a isso. Porque o contrato de seguro, ele, via de regra, ele é um contrato de adesão. Porque o que você discute no contrato de seguro são as coberturas que podem ser feitas. Mas você não discute, por exemplo, as condições gerais, que é o contrato mesmo, onde vem especificando, né, detalhando o que você está contratando. Então, via de regra, o contrato de seguro ele é por adesão. E aí isso abre também um grande questionamento sobre o poder do Código Civil de regulamentar isso aí. Porque a partir do momento que o contrato ele se torna um contrato de adesão, então tem as suas regras particulares, né, as suas regras específicas do Código Civil para tratar desse assunto. Então, pode-se dizer que sim, o contrato de seguro, via de regra, ele é um contrato de adesão. Entendi. No caso, qual a diferença entre apólice e contrato de seguro realmente? Que todo mundo, a gente entende, né, que a apólice é realmente o exercimento daquele contrato, né? A gente entende que a apólice é o real, é, como é que eu posso falar? A real importância do contrato. Só que não é bem assim, né? O contrato de seguro, a apólice do seguro, ela está dentro do contrato. Porque quando você faz um contrato, uma das etapas é você ter a apólice, que é a confirmação desse contrato. Mas antes dessa apólice, você tem, por exemplo, a proposta. Então, você faz um contrato com a seguradora, você recebe primeiramente a proposta do seguro, que é onde você pode discordar de algumas coberturas, negociar valores, enfim. E aí, depois de feito isso, você recebe a sua apólice, que é a confirmação daquelas coberturas que você contratou. Então, não existe assim uma diferença. A questão é que a apólice ela está dentro do contrato de seguro. Entendi. A senhora falou anteriormente sobre o prêmio. O que é realmente o prêmio no seguro? É o valor pago pela pessoa para que possa ser contratado o seguro? Como é que funciona? O prêmio, ele é o valor que a pessoa paga à seguradora quando contrata o serviço. Então, vamos, por exemplo, ela vai contratar um seguro para um seguro de vida. Vou contratar um seguro de vida para mim. Então, eu quero que, em caso de falecimento, os meus herdeiros, os meus beneficiários, tá? Que isso é uma questão interessante também que a gente pode discutir, que os meus beneficiários eles recebam o valor de R$ 100 mil.
Tá, então, para que isso ocorra, eu vou pagar o prêmio, que é a contraprestação em pecúnia, para a seguradora. Então, ele tem esse nome, o prêmio, mas ele não significa nenhum tipo de benefício, não é isso. Nada mais é do que a contraprestação mesmo que é feita. Entendi. O que que é a franquia no seguro? Acho que é uma coisa que tem muita dúvida em respeito a isso. A franquia, ela é uma coparticipação no pagamento de determinada indenização. Então, é bem parecido hoje com o plano de saúde. Então, você paga o plano de saúde, mas a partir do momento que você precisa acionar esse plano de saúde para fazer é, determinado procedimento, você precisa contribuir com a cota à parte para aquilo ali. Franquia é a mesma coisa, né? Então, franquia é um valor em que a pessoa assegurada ela precisa pagar, precisa arcar determinado para o determinado conserto do veículo ou dependendo do que está sendo coberto, né? Entendi. Eh, Como é que funciona a questão da indenização no seguro? Como é que é feito? Como é que é esse processo? Como é que realmente é de fato? A indenização, ela é o pagamento da contratação, do objeto final do seguro. Então, ele é o pagamento da indenização, é quando ocorre aquele evento que estava previsto. Então, eu entro em acordo com a seguradora que eu quero, em casos de acidente, por exemplo, eu quero em casos de acidente e que esse acidente cause uma limitação em mim, funcional, eu quero receber uma indenização X. Então, a indenização, ela é o objeto final, é quando a seguradora ela faz o pagamento dessa indenização, né? Consegue. Entendi. A senhora, como trabalha nessa área, eu gostaria de saber um pouquinho mais, no que é, como é que eu posso falar? Quais as dúvidas das pessoas? Porque seguro, querendo ou não, é uma coisa que a gente assina, a gente vai, a gente tem as coberturas, só que algumas vezes a gente não sabe de fato o que está sendo coberto. Então, hoje em dia, a senhora trabalha nessa área, qual que como é que eu posso falar? Que é a dúvida geral. Porque nós sabemos, pela experiência geral, que o seguro de vida, por exemplo, seria somente quando a gente morre. Só Uhum. que tem algumas apólices que apresentam isso de formas diferentes, né? É. Hoje em dia, o seguro, assim, ele é uma área, como eu mencionei no início, né, da entrevista, ele é uma área um pouco explorada. Ela, a gente não consegue explorar todos os ramos. Mas hoje em dia existe seguro para tudo, praticamente. Então, tem o seguro para frota, seguro residencial, seguro do cartão de crédito, seguro viagem. Então, é uma infinidade de seguros. Hoje, o ramo que eu atuo está mais voltado para acidentes, né? Para pessoas vítimas de acidente. É, então, quando causa algum tipo de limitação. E a maioria dessas pessoas, elas não têm conhecimento do que o seguro, do que é garantido pelo seguro. Então, por exemplo, a boa parte dos meus clientes hoje acredita que só consegue receber indenização em caso de morte. Então, eles não têm o conhecimento de que em casos de acidente, que provoque qualquer tipo de lesão, de sequela, eles também conseguem receber uma indenização. Não, então assim, é frequente. Ah, mas eu tenho seguro de vida, mas eu deixei para meus filhos ou para minha esposa. Eu estou bem, eu não estou inválido, né? O que muitos falam. E na verdade não é assim. Seguro de vida ele paga, dependendo da contratação, obviamente, mas na maioria dos casos, né? Eles pagam pela sequela que a pessoa teve. Esses seguros de vida que a gente vê hoje contratado por essas grandes empresas, né, empresa de pequeno porte, 90% deles, eu posso dizer, eles também contratam para cobrir, em casos de eventuais sequelas dos funcionários.
Então, por exemplo, a pessoa trabalha em uma multinacional e aí sofre um acidente em casa. Ah, tá em casa, lavando a casa, escorregou, bateu, quebrou o braço. Esse seguro, ele vai pagar uma indenização para esse funcionário. E a dúvida que muitos funcionários, muitas pessoas têm é: mas isso vai causar algum prejuízo para a empresa em que eu trabalho? Ah, mas a empresa me ajudou com tudo, né? Sempre se dispôs a me ajudar, eu não quero prejudicar. Mas, na verdade, essas informações das coberturas do seguro não é repassada pelos próprios corretores que vendem os seguros para as empresas. Então, os RHs, eles não têm muita informação, né, de como que funciona esse seguro. Então, existe uma certa falta de informação para as pessoas. Entendi. Em relação a, por exemplo, um seguro automobilístico, porque a gente entende, né, que tem as coberturas gerais, que é roubo, caso de acidente. Tem algum tipo de, por exemplo, de seguro aí dentro dessa questão automobilística que pode se encaixar para um seguro que a vítima possa receber? Tem sim. Hoje existe o DPVAT, né? O DPVAT até tem algumas questões que estão sendo discutidas, porque desde 2021 a gente não paga o DPVAT, o seguro DPVAT ele não é pago pelos proprietários de veículo, e antigamente ele era administrado pela Líder, que era um consórcio de seguradoras que visava essa administração do seguro DPVAT. Em 2021, teve a mudança, com a mudança de governo também, teve a mudança para a Caixa, para a seguradora Caixa. Só que eles deixaram de arrecadar o prêmio, né? Que a gente falou no início. Uhum, Com isso, o DPVAT ele tinha uma reserva que era utilizada, que está sendo utilizada, mas essa reserva ela está acabando. Então, a gente até então não se sabe até quando o DPVAT vai continuar, porque a gente sabe que essa reserva está diminuindo. O seguro DPVAT ele tem uma função social, então ela não tem uma função única especificamente de indenizatória somente. Ela dá função social. Por que existe essa função social? Porque ele cobre a vítima independentemente do tipo de acidente. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca pagou um seguro, ou seja, ela nunca pagou um prêmio, né? Ela consegue receber o DPVAT porque a função é uma função social, esse seguro. Já é diferente do seguro que a gente fala, o RCF, que é o seguro de responsabilidade civil facultativa contratada por esses veículos particulares. Então, esse seguro, esse RCF, a gente chama comumente de seguro de terceiros, ele visa cobrir também o dano material, ou seja, quando ele causa o dano material a outra pessoa. Então, bateu num carro, numa moto, mas não só isso. Por exemplo, ele quebrou um muro, causou um acidente, quebrou o muro de uma casa. Esse seguro de dano material, ele também vai pagar uma indenização para essa pessoa que foi lesionada, tá? Isso é para o entendi. dano material. Existe Uhum, também o dano corporal. E isso é um ponto bem interessante, porque o nosso Código Civil, ele não traz essa nomenclatura, dano corporal. Ele traz a nomenclatura dano estético, mas o corporal, que é utilizado, que na prática hoje é utilizado, ele não é mencionado com essa nomenclatura no Código Civil. Então, também existe o dano corporal, e esse dano corporal visa pagar a lesão pessoal, caso tenha causado alguma sequela na pessoa, né? Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa contrata um seguro para o veículo e aí causa o acidente a uma outra pessoa que está no outro veículo. Então, o seguro desse veículo, ele é obrigado a pagar uma indenização
pelo dano que ele causou ao veículo, pelo prejuízo, ou fazer o conserto, ou pagar o valor do veículo, mas ele também é obrigado a pagar uma indenização para a vítima caso ela tenha se machucado. E também existe outras subdivisões dentro dessas coberturas. Por exemplo, dentro do dano corporal existe o dano moral. Então, caso tenha causado algum transtorno, né, alguma mudança na vida, alguma coisa que traga um certo desconforto na vida dessa pessoa, ele paga também essa indenização por dano moral. Ele paga também pelo lucro cessantes, que é o prejuízo em que a pessoa teve no período que ela ficou afastada. Então, digamos que a pessoa trabalhava como vendedora e tinha sua renda de R$ 5.000 por mês. Pelo acidente, ela teve que ficar afastada e começou a receber o valor do INSS de 1.000, 1.300, 1.400. Então, esse prejuízo, essa diferença no que ela deixou de receber é chamado lucro cessantes e o seguro também tem que pagar essa indenização. Então, assim, isso não é divulgado, né? Isso não é falado para as É pouco pessoas. falado para as Isso é pessoas. pouco falado. Tem muita gente que não sabe. Eu fiquei com uma dúvida, no caso, quando a senhora falou sobre o DPVAT, que a senhora informou que algumas pessoas, mesmo que elas não paguem o prêmio, elas podem receber. No caso, isso seria como? Porque elas não fazem um pagamento, né? Então, seria em caso de atropelamento, ou uma pessoa que, por exemplo, sofreu queda de bicicleta vai poder receber. Então, essa cobertura é para as pessoas que sofrem acidente de trânsito, e aí tem que ser causado por veículo automotor de via terrestre, tá? Então, mas não necessariamente que essa pessoa, essa outra pessoa tem que estar em algum veículo, né? Então, independentemente se ela estava em outro veículo, se ela foi atropelada, se ela estava de bicicleta, se ela estava, enfim, qualquer situação. Mas desde que o acidente em si tenha sido causado por um veículo automotor de via terrestre. Ah, sim, entendi. Agora eu E consegui essa é uma entender dúvida melhor. que algumas pessoas chegam no escritório perguntando, mas eu nem paguei DP, nunca paguei DPVAT na minha vida, eu nem sei o que que é isso. Eu vou receber alguma indenização? Aí a gente tem, né? A gente explica a função social do DPVAT, que ele não é um seguro, ele é um seguro de função social. Então, a gente sana essa dúvida das pessoas. Entendi. Não, doutora, foi ótimo essa entrevista com a senhora. Para mim, foi bastante esclarecedora. Eu aprendi algumas coisas assim a respeito do serviço da senhora, né? Que a senhora trabalha com indenizações de trânsito. A senhora tem mais algum comentário, alguma coisa assim que a senhora tenha vontade de expressar? É só um ponto que eu gostaria de ressaltar também, Rafaela, sobre a questão do Código do Consumo de Defesa do Consumidor. Hoje, o contrato, assim, por ele ser um contrato seguro, via de regra, em forma de adesão, e também ter uma relação de consumo, as pessoas podem procurar, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor para se fazer valer de algum direito que ela tenha. Que ela Então, é tenha. uma opção também, né? Então, as Uhum, pessoas, em caso de alguma dificuldade, ela pode procurar o PROCON, e os órgãos de proteção ao consumidor, né? Porque ela também, o Código de Defesa do Consumidor também auxilia nessa área. entendi. Então, no caso, é o Código de Defesa do Consumidor. E o outro órgão que a senhora citou foi a SUSEP, que geralmente. A SUSEP é o órgão que regulamenta. Então, as regras contratuais, o que uma seguradora pode ou não pode, como que ela pode é, falar, o que que ela pode dizer sobre um seguro, é regulamentado pela SUSEP. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei que, via de regra, ele beneficia mais o consumidor. Então, ele traz digamos, algumas modalidades algumas facilidades para que a pessoa se faça valer o seu direito. Então, assim, são questões diferentes. Um é o que regulamenta, o outro é o que
é uma norma facilitadora, né, para o consumidor, para que ele consiga ser amparado aí pela justiça. Entendi. Não, agora eu consegui pegar bem. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo tempo que a senhora disponibilizou para a gente, tá bom? Espero poder conhecer seu escritório depois, tá lá conhecendo vocês, toda a sua equipe, tá bom? Ah, será um Tenha uma prazer ótima para a gente noite. receber vocês. Boa noite para você também. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.